Olá, como vai? Seja bem-vindo para essa live no canal Maria Belintani. Mais uma vez, nós estamos aqui para divulgar conhecimento científico produzido na área da educação. Esses conhecimentos são muito importantes para mostrar que a teoria na prática pode funcionar. E outra coisa, é muito bom nós sabermos coisas novas e saber mais ainda de que em educação o mundo está sempre em movimento. Hoje nós teremos o prazer de receber a professora Caluana Bertolucci Bryan. Boa noite, a Edi, a Lurdinha, a Regina, que estão entrando, a Viviane. Sejam bem-vindas a mais uma live, vocês que estão sempre aí me prestigiando, não é verdade? A Caluana ainda não solicitou para entrar, de repente pode estar tendo algum problema, mas logo ela vai. Aqui, a Calu já está aqui. Deixa eu ver se ela vai solicitar ou ela quer que eu convide. Convidar. Estamos aguardando ela entrar. Esperamos que não dê problema, evidentemente. Olá, Caluana, como vai? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Calu. É um prazer recebê-la aqui no canal para falar de um assunto que eu sei que você é apaixonada há anos. Desde o seu O prazer é todo meu, uma alegria estar aqui contigo e poder conversar sobre esse assunto tão gostoso, que é a leitura. leitura, literatura infantil e tudo aquilo que mexe com a nossa cabeça e faz com que a gente transcenda, né, esse mundo que a gente vive. Isso faz muito bem, não é verdade? Com certeza. Ah, gente, a Caluana, ela é pedagoga, mestre em linguística pela UFSCar e, evidentemente, o mestrado dela foi voltado para a leitura, né? Ela pesquisou especificamente o cantinho da leitura. Além disso, ela atua há 15 anos na educação. Ela tem experiência tanto na rede pública como privada, tanto como professora como coordenadora das séries iniciais. Atualmente, ela está leciona na Prefeitura Municipal de Paulínia e também é professora formadora junto ao Centro de Formação de Professores de Paulínia. Sejam bem-vinda. Entre outras coisas que ela faz, mas que o currículo ela deixou assim bem restrito, além de uma especialização em literatura que eu sei que ela está fazendo e que ela está simplesmente assim revolucionando algumas formações de professor na área de literatura infantil, né? Você quer contar agora ou a gente deixa para contar no final? Você, quem sabe, você que é dona da casa. Bom, gente, como eu coloquei no post, quem teve paciência e foi até o fim, eu convidei a Caluana prontamente aceitou o desafio. A gente está propondo um mini curso de 3 horas, 2 encontros, 1 hora e meia, 1 hora e meia, que será feito pelo Meet. No post dessa live tem lá as instruções. Vai lá no blog Maria Belintani, veja na aba mini curso, faça a sua inscrição para que nós possamos contribuir com a formação prática em literatura infantil. Vocês vão amar. Calu, no final eu volto de novo porque tá chegando muita gente, né?
E, Tudo certo. essas pessoas estão com certeza ansiosas para saber o que é que você tem para contar para gente sobre o Cantinho da Leitura. Que você explicou para mim que você observou a sala de uma professora de quinto ano, o nome que ela usa é Verônica, e Verônica não existe, o nome da professora é outro, né? Foi usado para preservar a identidade dela. E quais foram as Isso. descobertas que você fez? Como é que você quer contar essa história sobre o seu mestrado e essa pesquisa tão linda que você fez? Então vamos lá. Bom, primeiro quero agradecer de estar aqui. Maria é minha eterna professora, professora inspiradora, foi minha professora na graduação e daquelas que a gente quer guardar num potinho assim e levar para o resto da vida. Então, estou muito feliz de estar aqui, um reencontro muito, muito importante para mim. Eu pensei num roteiro para a gente conversar um pouquinho sobre essa pesquisa, e eu queria começar colocando 3 aspectos assim para a gente pensar em conjunto, né? Para a gente começar a refletir, um pontapé inicial, né? Então, primeiro, uma pergunta que não é nova, que a gente sempre faz, mas qual é o leitor que, na nossa opinião, a escola precisa formar? Eu acho que essa é a primeira, a pergunta inicial que a gente precisa pensar. A segunda pergunta, que eu acho que a gente precisa colocar agora em mente, para depois a gente conversar, é qual é a nossa concepção de criança, né? A nossa concepção desse sujeito. Quem é esse sujeito que está na escola com a gente, com o qual a gente vai trabalhar, né? E por último, a gente pensar se as nossas práticas docentes de leitura, elas dialogam tanto com esse nosso conceito de formação de leitor e com esse conceito de criança, né? Então, acho que essa é a primeira, a minha primeira fala, né? Para a gente pensar nisso no decorrer do que eu vou contar aqui, de como é que foi a pesquisa, e eu acho que ela tem muita relação com tudo isso. Bom, eu sou formada em pedagogia, como você disse, né? E em 2015 eu me formei, terminei o mestrado em linguística, né? Pela UFSCar. E o mestrado, o meu objetivo foi discutir sobre as práticas de letramento que aconteciam na interação de uma sala de aula de um quinto ano, de uma escola pública aqui do interior de São Paulo, né? Tentando entender de que forma que se constituía aquela comunidade de leitores, né? Então, a gente entende que as práticas de letramento, elas são sociais, elas são históricas, e elas foram institucionalizadas pela escola ao longo do tempo, mas nem sempre foi assim. Então, é importante a gente lembrar disso, que as práticas, elas mudam, e os sentidos delas também se alteram, né? E a escola, ela tem as suas especificidades, porque é uma esfera da atividade humana que tem as suas especificidades. Então, a leitura dentro do ambiente escolar também tem as suas características e as suas especificidades, né? Então, nós entendemos que a forma como os professores se relacionam com a leitura e eles trazem essa leitura para a sala de aula, os modos que eles escolhem de ler, os modos que eles escolhem de dispor essas leituras na sala de aula, isso tudo é determinante para a formação do leitor, né? Nós usamos uma pesquisadora na nossa pesquisa, que é a Maria de Lourdes Dionísio, e ela fala que, assim como a escola ensina a leitura no sentido da decodificação, da aquisição do código, da leitura, da compreensão dos sentidos, a escola também ensina modos de ler e modos de se relacionar com a leitura, né? Então, pensando em tudo isso, é que nós fomos para a sala de aula analisar a prática dessa professora. E quando nós chegamos lá, a gente percebeu que ela tinha uma prática dela, algo que ela construiu ao longo do tempo, que era o cantinho da leitura, né? Que não é uma prática nova, diferente, a gente já viu essa prática em outras salas, né? Eu também faço como professora, mas cada professor vai imprimir as suas características nessa prática. Apesar de ter o mesmo nome, cada um vai constituir essa prática de uma forma diferente, né? Então, nós fomos analisar de que forma que ela constituía esse espaço e as interações que as crianças podiam fazer com os materiais e as práticas de leitura que aconteciam,
E quais os sentidos que ela compartilhava com os alunos, e os alunos entre eles, sobre a leitura, a partir desse trabalho dela com o cantinho de leitura, né? O cantinho de leitura era um espaço de 6 mesas no fundo da sala, em que tinham carteiras agrupadas, cadeiras ao redor, livros dispostos nas mesas, né? Tinha uma prateleira também ao lado da lousa, na forma de expositor, os livros ficavam expostos ali, e tinham varais de livros pela sala, livros e outros materiais de leitura, né? Então, a princípio, quando a gente olha isso, a gente... Olha, e estava tudo disponível para a criança pegar, assim, fácil acesso. Isso. Então, essa já é a nossa primeira análise, né? Quando um professor, ele recheia a sala com materiais de leitura, ele já está compartilhando com os alunos já vários saberes, né? Ele já está compartilhando que a leitura está acessível, que as crianças podem usar isso de diferentes formas, na prática dela isso a gente percebeu, né? E os materiais que ela disponibilizava também nos conta a forma como ela entende a leitura e o que ela compartilhava com os alunos sobre a leitura, né? Então, todos esses conhecimentos que eles compartilhavam foram constituindo aquela comunidade de leitores que a gente foi analisando no decorrer da pesquisa, né? É interessante a gente pensar que é relativamente nova essa função da escola de formar leitores, porque quando a gente pensa que a escola forma leitores, é como se isso fosse desde sempre, né? E não é desde sempre, né? Então, a leitura, durante muito tempo, foi tarefa da igreja, foi tarefa das famílias, era algo de responsabilidade dos pais e das mães, dos preceptores particulares, e ela sempre atendia a interesses e concepções de um grupo e de um determinado tempo, né? Até que em determinado momento passou de ser de interesse do Estado, né? Que utilizava a escolarização e as práticas de leitura para disseminar os valores que o Estado também achava importante que as pessoas aprendessem na escola, né? Então, é importante a gente pensar que a leitura dentro da escola sempre foi um instrumento muito importante, né? Que foi utilizado durante muito tempo para moralização, para disseminar saberes religiosos, para promover o desenvolvimento econômico e social também. E por ela ser tão... uma ferramenta tão poderosa, ela também sempre foi muito controlada, porque era algo que precisava ficar sob controle, né, das camadas mais poderosas, né. Então é interessante a gente pensar que cada momento histórico vai dar um sentido, vai atribuir um sentido para a leitura, né. A minha pesquisa, ela fez muito esse resgate histórico, a gente fez muito buscamos entender essa prática, até por entender o letramento como prática histórica, a gente sempre fez essa busca, né. E aí, por que eu estou dizendo tudo isso? Para a gente pensar nos dias atuais, de que escola que a gente está falando, volto àquela pergunta inicial, de qual sujeito a gente está falando e de qual leitura que a gente está falando, né? Porque quando a gente começa a analisar as práticas, a gente percebe enraizadas nas nossas práticas muitas funções que há muito tempo atrás já aconteciam, né? Mas aí a gente precisa de novo retomar qual é o nosso objetivo hoje com relação à leitura, né? O nosso aluno hoje, o que ele precisa e o que nós precisamos fazer para poder atingir esses objetivos, né? Aí eu pensando de que forma a gente ia falar sobre isso, eu fui na BNCC para buscar o que ela fala sobre a leitura, né? E até trouxe um trecho que fala sobre a importância de proporcionar a ampliação dos letramentos, né? Então lá, a BNCC nos lembra que não existe só um letramento, existe uma diversidade de letramentos, né? E que a gente precisa possibilitar que o aluno tenha uma participação significativa, crítica nas diversas práticas sociais. Então, se a gente entende essa necessidade, a gente precisa pensar que a nossa prática precisa dialogar com isso. Se existem diversos letramentos, a gente precisa de diversas mediações de leitura, diversos contatos com diferentes textos para possibilitar esses diversos letramentos, né? A BNCC fala também desses diferentes modos de ler, da leitura para a fruição estética dos textos e das obras literárias, da leitura como pesquisa e embasamento dos trabalhos acadêmicos, para realizar procedimentos, para conhecimento, para discutir temas sociais relevantes,
para sustentar a reivindicação de alguma coisa, ou para ter mais conhecimento para o próprio desenvolvimento dos projetos sociais. Então a gente, assim, começa a perceber, olha o leque, né? Olha como é complexa a formação do leitor, né? Então, se a formação do leitor ela é tão complexa, as práticas docentes também precisam ser complexas, né? E quando a gente foi olhar para o trabalho dessa professora, né? Então a gente já começa percebendo que ela tem uma concepção de que é importante disponibilizar uma variedade de materiais para os alunos. Então, e ela dispõe de diferentes formas, né? Sobre a mesa, num expositor, na frente da lousa, pendurados num varal. Então, ela vai tentando oferecer para eles diferentes formas de acesso aos materiais de leitura, né? Quando a gente olha também as mesas agrupadas no fundo da sala, a gente percebe que ela também está compartilhando com eles alguns sentidos sobre a leitura, né? Então, ali, eles podem se sentar para realizar a leitura. Então, ela está dividindo com eles essa ideia de que quando a gente vai ler, a gente precisa de um espaço confortável, a gente precisa de um lugar para a gente poder realizar essa leitura, né? São aprendizagens e ensinamentos implícitos, mas que vão acontecendo no decorrer das práticas, né? E outra coisa interessante também era que os alunos, eles podiam ler ali no cantinho, como eles também poderiam pegar o livro e ir para a sua mesa e fazer a sua leitura individual. Então, ela compartilhava com eles formas diferentes de ler. Ler sozinho, ler com alguém, né? Várias possibilidades de leitura. Ela relatou numa das entrevistas que ela tinha desejo de poder colocar um tapete, colocar almofadas, para que eles pudessem fazer uma leitura num ambiente mais confortável, mas que o ambiente da sala não permitia pela estrutura mesmo da sala, né? E aí a gente lembra também que, por exemplo, a gente lê nessa forma mais confortável quando a gente está lendo para se entreter, para se distrair. Mas quando a gente está lendo para uma pesquisa, a gente precisa de uma mesa, porque a gente vai tomar nota, a gente vai escrever, né? Então, são conhecimentos importantes que eles iam dividindo ali. Uma vez por semana ela ia na biblioteca com as crianças, mas ela dizia que ela achava insuficiente, porque uma vez apenas ir para a biblioteca era um contato muito pequeno com a leitura. Então, por isso, ela tentou rechear a sala dela de materiais para que eles pudessem ter um contato diário com as leituras. E aí eles vão compartilhando modos de ler e experiências de leitura. E ela comentava que o fato deles poderem estar sentados juntos, lendo juntos, foi desenvolvendo aspectos afetivos importantes também no grupo. Porque eles compartilhavam experiências positivas com relação à leitura, dividiam ideias, liam uns para os outros, e eu visualizei isso durante o tempo que eu estive lá, né? Sentavam-se juntos, dividiam a cadeira para poder sentar juntinho e ler o material, né? E os momentos que isso aconteciam, ela tinha um combinado que teria que ser no momento que eles tinham as atividades, né, para fazer na aula, mas quando alguém terminasse, podia consultar esse espaço, podia usar, e ela também promovia alguns momentos para que eles pudessem fazer isso, né? E aí o que é interessante também, Maria, é que não era apenas disponibilizar. Ela começou a perceber que apenas oferecer tudo aquilo no espaço não era suficiente. Ela precisava promover situações para que eles usassem aquele espaço, ela precisava promover aquele espaço, né? Então, a prática dela era bastante articulada com esse cantinho da leitura. Então, ela tinha, por exemplo, uma atividade em que era no cotidiano das aulas, né? Eles tinham algo na rotina que era para pegar material do cantinho, ler em casa e vir socializar com os amigos lá na frente em leitura em voz alta, né? Então, tinha esse momento para eles fazerem isso. E nesse momento eles dividiam com os colegas o que eles tinham lido, e ela tinha também muita preocupação em desenvolver a leitura em voz alta, porque ela percebia que isso tinha relação com a fluência da leitura, né? E que se eles melhorassem essa fluência, eles se interessariam em ler mais, em ler textos mais longos, né? Então ela tentava fazer isso de uma forma lúdica, de uma forma que eles gostassem de dividir o que eles estavam lendo, e eles iam socializando os materiais do cantinho, né? Ela também fazia leituras em voz alta de materiais de lá, então ela escolhia materiais, lia, mostrava que tinha sido retirado de lá, então eles iam lá depois consultar esse material que estava lá, então ela promovia esse espaço, né?
E ela também possibilitava momentos de leitura silenciosa, em que eles precisavam, olha, agora a gente vai ler materiais da sala, vocês vão escolher alguma coisa e vão ler. E tinha também atividades específicas de análise, de mediação e pesquisas no cantinho. Então, muitos gêneros que ela estava trabalhando, ela falava, eles trabalhavam um gênero e faziam pesquisas lá para encontrar esse gênero e analisar esses textos lá nos suportes que ela colocava no cantinho de leitura, né? Outra coisa interessante era o desenvolvimento da autonomia, né? Porque ela tinha uma prática que até me surpreendi bastante, ela não anotava os empréstimos das crianças. Ela permitia que eles levassem para casa os materiais para ler, né? Porque ela percebia que alguns alunos tinham mais tempo, porque terminavam mais rápido e acabavam tendo mais tempo de ler ali. Outros precisavam de um tempo maior para concluir as atividades, não tinha tempo sempre para ler à vontade, só as atividades que eram direcionadas. Então, ela permitia que levassem para casa. E quando eles levavam para casa, ela só dizia assim, olha, vocês me avisem, mas ela não anotava, né? Então, eles tinham essa liberdade, era um combinado entre eles, e ela dizia que funcionava bem. Eles levavam, eles devolviam, era um combinado que funcionava naquela comunidade de aprendizagem, né? E tinha toda uma relação de respeito e de confiança entre eles, né? E outro aspecto muito bacana é que ela disse... 10 anos? Pode dizer. As crianças tinham 10 anos, aproximadamente? 11, né? Quinto ano. Ah, tá. Eles já tinham isso. 11 anos. Isso, e outra coisa interessante, ela dizia que ela se preocupava muito com as famílias, ela gostaria que as famílias reconhecessem o valor da leitura, que eles também se interessassem em ler. Então, ela disponibilizava nesse cantinho também materiais que pudessem interessar os adultos. E ela permitia que as crianças levassem para casa para os pais lerem, né? E eu cheguei até cheguei a presenciar situações assim, né? Professora, a minha mãe gostou daquele último livrinho de receita, posso levar outro hoje, né? E aí eles levavam, então tinha, né, revistas de receita, revistas até de fofoca, jornal, tinha materiais diversos que pudessem também interessar as famílias, né? Então, ela fazia práticas, então, além de oferecer, né, todos esses materiais de leitura, ela também promovia situações que aconteciam no cotidiano da sala, que pudesse promover esse espaço, né? E tudo isso vai nos dizendo sobre como ela entende a leitura, né? E como as crianças também vão construindo, né, relações com a leitura, né? De levar para a família ler, de ler conjuntamente, de ter um acesso livre, né, para esses materiais. E outra análise que a gente fez foi com relação ao acervo, né? Quais eram os materiais que estavam naquele cantinho e o que eles nos diziam, né? Como a gente disse ali no começo, quando eu trouxe aquele trecho da BNCC sobre os letramentos, a importância de trabalhar com a diversidade de gêneros, né? Ela também nos contou isso numa entrevista, né? Que ela tinha essa preocupação em trabalhar com diversidade de gêneros. E aí a gente foi buscar nesse acervo se isso aparecia ali, né? Os materiais, eles eram emprestados da escola, mas ela também trazia materiais da casa dela. Então, ela compunha esse acervo de diferentes formas, né? Quinzenalmente, ela fazia a troca, porque ela tinha essa preocupação de que, se não houvesse uma renovação, os alunos perderiam o prazer de ler, a procura, né, e o interesse. E a gente percebeu que, de fato, tinha uma diversidade de gêneros, né? Então, tinha livros de literatura infantil, tinha dicionário, tinha revistas de assuntos diversos, tanto destinadas para o público infantil quanto para o público adulto, tinha jornal, tinha mapa, tinha esquema corporal, tinha calendário, enfim, tinha uma diversidade de textos, né? Porque a gente sabe que ler um texto literário não é da mesma forma que a gente lê um mapa, né? São competências de leituras diferentes que a gente precisa para cada gênero textual. E ela tinha essa concepção quando ela trazia essa diversidade de gêneros ali para a sala dela, para que os alunos pudessem acessar quando eles quisessem, estava sempre à disposição deles, né? Porém, quando a gente fez o levantamento desse acervo, a gente percebeu que tinha uma diversidade, mas que tinha
a maior parte desse acervo eram de livros de literatura, né? Que nos conta isso também, que apesar dela entender que era importante ter uma variedade de textos, ela também acredita que a literatura é o carro-chefe, né? É o principal suporte para o ensino da leitura, né? Isso a gente sabe também que é histórico, né? Tanto que a presença da diversidade de gêneros na escola é algo relativamente recente, né? Durante muito tempo, os livros literários que estiveram na escola com essa função, né? E aí nós fomos analisar também esses livros para tentar entender o que eles nos contavam. E a gente percebeu, por exemplo, que dos 116 livros que tinham na sala, a maioria tinha entre 31 e 40 páginas, né? Que nos diz que ela também entendia que para alunos dessa idade, e eles também compartilhavam desse saber, né, desse saber que estava ali circulando naquela comunidade, que eles precisavam ter um fôlego de uma leitura maior para conseguir ler livros maiores, né? Porém, também tinham livros de 10 páginas, né? Livros menores e mais simples, porque ela considerava que ela tinha uma diversidade de alunos com competências de leitura em fases diferentes. Porque a gente sabe também que nós temos alunos que chegam no 5º ano e que ainda não tem essa fluência toda de leitura, né? Então, nas escolhas dela, a gente vai percebendo todas as concepções que ela tem de leitura e o que ela compartilha com os alunos, né? Outro aspecto interessante era o tempo que ela dedicava para a leitura, né? Então, todos os dias, ela dedicava aproximadamente 1 hora para o trabalho com a leitura. Nossa. Então, dentro dessa 1 hora, ela fazia diversas atividades, mas era um tempo grande da aula que ela dedicava para atividades relacionadas à leitura. Então, isso nos mostra também a importância que a leitura tinha no trabalho dela, né? A forma como ela concebia o trabalho com a leitura, né? E quando ela fazia as leituras em voz alta, ela sempre deixava muito claro a importância da expressividade, a importância da entonação, as formas diferentes de ler cada texto, né? Mostrando para eles que é diferente a gente ler uma notícia de jornal, como é diferente a gente ler um texto literário, né? E isso tudo era ensinado no cotidiano e em todas essas aprendizagens que aconteciam de uma forma muito natural naquele ambiente, né? Enfim, a pesquisa foi basicamente sobre a gente analisou o cantinho de leitura e esse momento da leitura compartilhada, que é o momento em que ela também fazia essas leituras. A gente fez toda uma análise para entender de que forma que ela se posicionava, a gente fez um resgate histórico também sobre essa prática de leitura na sala de aula, a questão da leitura em voz alta, né? Mas eu escolhi trazer aqui para hoje esse recorte do cantinho de leitura, né? Para a gente pensar exatamente nisso, né? De que a gente precisa sempre pensar quais materiais a gente tem disponibilizado na nossa sala de aula, né? E de que forma a gente dispõe esses materiais na nossa sala de aula. Será que eles estão ofertados para os alunos pegarem a hora que eles querem, ou eles estão trancados dentro dos armários, ou em cima dos armários, em locais de difícil acesso, né? Então, isso vai nos dizer sobre a nossa própria prática, né? Se a gente... eu tenho medo dos alunos rasgarem os livros, a gente ouve muito isso dos professores, né? Mas se eles não manusearem, se eles não tiverem acesso, como eles vão aprender a cuidar também desse material, né? Outra questão, né? De que forma que a gente dispõe esses materiais, né? Esses materiais ficam sobre a mesa, ficam expostos. Ela tinha essa preocupação de colocar de várias posições, né? Quando ela pendura no varal para tentar ficar uma coisa atrativa, mas estava um pouco mais alto, então também tinha aqueles que estavam mais baixo, com a capa aparecendo, né? Formas diferentes de instigar esses leitores e trazer eles para a leitura, né? E quais relações a gente permite que os alunos tenham com esses materiais,
né? A gente pode pensar assim, os espaços que a gente usa para ler, né? Se você vai fazer uma atividade de pesquisa, você precisa de um ambiente, mas se você vai ler por entretenimento, é possível explorar outros espaços, né? Por que não ler no jardim da escola? Por que não trazer um tapete, jogar no chão e todo mundo poder sentar e ler ali? Explorar outros ambientes também para realizar essa leitura, né? E outro aspecto que a gente precisa pensar, né, a partir dessa pesquisa, eu trouxe isso para a gente pensar, quais os materiais que compõem esse acervo da nossa sala, né? Tem uma diversidade de gênero, né? Será que a gente está trazendo suportes reais de circulação dos textos, né? Ou a gente trabalha com fragmentos, né, dos livros didáticos, ou as folhinhas impressas que a gente faz no computador e imprime só aquele texto, né, só o trecho de texto, ou traz a revista, traz o jornal, né, E traz o também texto no aquela seu... fichinha, né, de preencher. Isso mesmo. E de que forma a gente, então, realiza esse trabalho? Quais são as nossas mediações, né? A mediação tem que ser sempre um questionário que a gente vai preencher e vai responder aquelas perguntas, às vezes até muito superficiais sobre aquele texto, né? Quanto tempo a gente dedica para a leitura em sala de aula, né? Porque a gente sabe, assim, tem professores, por exemplo, que falam, não, eu leio todos os dias, eu faço a minha leitura de leite, né, com a minha turma. A leitura de leite, ela é muito importante, mas ela não é suficiente para formar um leitor, né? Porque é uma forma de ler, é ler por prazer, é escutar uma leitura por prazer, mas fazer uma análise, estudar os textos, e além dos diferentes gêneros, também estudar a literatura, as suas características, né? E de que forma que a gente realiza isso, né? Quais as perguntas, as boas perguntas que precisam ter durante essa mediação, né? Para que os alunos vão aprendendo a fazer as inferências necessárias e consigam ser participativos, como a gente disse lá no começo, né? Críticos participativos, né? E as relações que a gente estabelece dos alunos com a leitura, né? Porque essas relações, elas marcam os alunos, né? Então, se o nosso trabalho com a leitura se resumir a questionários e a ficheiros, né? Quais as relações que a gente vai promover que eles tenham com a leitura, né? E aí eu volto naquela pergunta nossa inicial, né? Qual é o leitor que a gente quer formar, né? O que a gente deseja que esse leitor, qual relação que a gente quer? Todo mundo fala, eu quero tanto que os meus alunos gostem de ler, né? Mas quais as práticas que a gente faz para provocar neles esse desejo e eles vejam prazer de fato, né, nessas atividades de leitura, né? E enfim, Lu, de que forma... Pode falar. desculpa, você pesquisou no ensino fundamental, mas na educação infantil, né? As bases são as mesmas. Aqui eu tenho participando com a gente a professora Lurdinha Barreto, ela é professora da Universidade Federal de Viçosa. E o foco dela é principalmente a educação infantil, que é a paixão dela, né, Lurdinha? E ela está colocando aqui uma experiência que eles tiveram, né? Em nossos laboratórios, temos um projeto de empréstimo de livros para crianças. Elas levam 2 livros que escolhem por semana para ler com os pais. E esse tema foi minha primeira pesquisa publicada. Olha só que legal. Ou seja, o assunto é tão importante que o que tem de pesquisa e já publicada e que ainda está sendo gestada, aplicada, justamente porque a potencialidade da leitura é algo que você faz, enxerga de novo, ou reenxerga, ou passa a enxergar o mundo, né? Não sei por onde a gente começa, mas a gente começa pela leitura. Sim, perfeito. É uma prática muito importante, né? A gente, até falando sobre o tempo que a gente dedica para isso, né? Todas as disciplinas a gente tem como a importância da leitura, né? A gente usa a leitura o tempo todo para
conhecer outros, né, outras coisas, para pesquisar, para aprender as outras disciplinas também, né, os outros campos do conhecimento. Mas o que a gente percebe é que tem uma ausência, muitas vezes, nas práticas, e é preciso a gente olhar para isso com mais atenção, da sistematização do trabalho com a leitura. Né, de entender que ela não acontece de uma forma natural, né? Não é simplesmente porque eu tenho acesso a um monte de materiais que eu vou saber ler todos eles, né? É assim como para se alfabetizar, a gente precisa fazer todas as mediações para construir com a criança o código escrito, para que ela consiga ler depois e escrever com autonomia, a leitura também necessita disso, né? Toda essa discussão e essa mediação em diferentes gêneros, né? Porque a gente começa a ver a diversidade que tem e a complexidade disso, né? É muito grande. Então a gente precisa, eu acho que é um assunto que não se esgota, né? A gente precisa sempre estar discutindo e revendo até mesmo o que a gente já sabe e revisitando para explorar novas práticas, né, e olhar novamente para as nossas práticas, né, porque o cotidiano acaba nos arrastando muitas vezes para práticas que se distanciam do nosso objetivo, né, do nosso objetivo principal, né. E eu trouxe um trechinho aqui para finalizar a minha fala, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Eu queria fazer a leitura dele, é bem curtinho, mas eu acho que tem muita relação com isso que a gente conversou, e aí não sei depois se alguém tiver mais alguma questão. Ele fala assim: a professora gostava de vestido branco, como os anjos de maio. Carregava sempre um lenço dobrado dentro do livro, de chamada ou preso no cinto, para limpar as mãos, depois de escrever no quadro negro. Ninguém tinha maior paciência, melhor sabedoria, mais encanto. E todos gostavam de aprender primeiro para fazê-la feliz. E eu, como já sabia ler um pouco, fingia não saber e aprendia outra vez. Nas aulas de poesia, Dona Maria caprichava. Abria o caderno e não só lia os poemas, mas escrevia a fundo em nossos pensamentos as ideias mais eternas. Ninguém suspirava com medo da poesia ir embora. Olavo Bilac, Gabriela Mistral, Alvarenga Peixoto e Toque Toque Tamanquinhos. Outras vezes declamava poemas de um poeta chamado Anônimo. Ele escrevia sobre tudo, mas a professora não falava de onde vinha, nem de onde tinha nascido. E a poesia ficava ainda mais indecifrável. Eu gosto muito desse trecho aqui, desse texto, porque eu acho que tem muita relação com isso que a gente conversou, quanto às nossas práticas, elas vão ensinando coisas e vão deixando coisas para os alunos, né? Muitas vezes que a gente nem percebe, né? Então, o quanto é importante a gente se analisar e a gente refletir sobre a nossa postura, né? Veja, ele analisava até o vestido branco, né? Como os anjos de maio, né? E se a gente resgatar nas nossas memórias, as nossas lembranças de leitura na escola, né? Eu já fiz essa atividade com professores e aparece às vezes até o perfume da professora enquanto lia, né? Os gestos que a professora fazia. Então, tudo isso vai marcando os alunos, né? Então, é tão importante que a gente saiba disso para que quando a gente planeja o nosso trabalho, né, a gente de fato não perca de vista o nosso objetivo, né? Qual o leitor que a gente pretende formar e quais os caminhos que a gente precisa percorrer para, de fato, alcançar esse objetivo, né? Que experiência mais linda essa, não, Calu? Gente, foi um trabalho muito, muito, muito legal. Não legal no sentido, no legal de, legal, né? Não gosto muito dessa palavra, eu vivo usando. Mas foi um trabalho que mostrou o caminho das pedras, né? O quanto um professor comprometido, ele consegue articular a sua sala de aula e a sua prática para isso. Eu vou ler de novo um recadinho da Lurdinha e depois eu vou te fazer uma pergunta, tá? Aí ela explica que a nossa estrutura de sala há um espaço em que ficam em exposição uma quantidade de livros à sua altura, né, da criança, como uma estante que eles podem usar quando quiser. Ou seja, né,
você vai pôr o livro lá em cima para não alcançar mesmo, né? É aquela coisa, o conhecimento é inalcançável para qualquer pessoa, mesmo para mim. Porque se tiver muito alto eu não alcanço e eu sou um catatal. Sim, sim. Existe Sim, uma simbologia nessas atitudes, né, que o sim, professor tem, exatamente. que a gente Exatamente. lê. E tem relação também com a nossa concepção da criança, né? Qual é a criança que eu acredito que eu tenho na minha sala? Que é essa criança que é curiosa, que quer descobrir, que quer explorar, que precisa ter esse contato. Então, olha, eu preciso de algo na altura dela, para que ela possa explorar, né? Uhum. Você sabe que eu tenho uma experiência em biblioteca, já aconteceu assim, de levar as crianças à biblioteca, e eles gostam muito de enciclopédias, eles são apaixonados por enciclopédias, né? E teve uma experiência numa escola em que a funcionária da biblioteca, ela guardava essas enciclopédias na estante mais alta. E quando eles queriam ler, ela dizia, não, não é para vocês. Né? Essas leituras não são para vocês. Eram alunos nessa época de terceiro ano. E aí foi preciso, assim, né, uma certa revolução na escola para descer esses livros. Não, mas eles precisam, eles querem ler, por que não? Por que não é para eles? Né? Mas, assim, parece algo que é incomum, mas não é, isso acontece muito mesmo, né? Por que não é, né? Qual critério que a gente usa, né? Assim como já aconteceu, por exemplo, de eu ver, a minha filha gosta muito de ler livros que não tem texto, que tem imagem, né? Que também requer inferência, também é leitura, né? E aqui em casa a gente sempre leu de todos os tipos de livros. E já aconteceu dela ser censurada, né? Por conta dessa escolha, né? De acharem que ela não estava querendo ler, estava com preguiça de ler, né? Então, é importante a gente rever esses conceitos, né? Se a gente quer formar esse leitor da forma complexa que é essa formação, ele precisa ter acesso, sim, precisa conhecer, a gente precisa fazer essa mediação. Se ele não consegue ler sozinho, então a gente vai ler com ele, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. E, Calu, me diz uma coisa. É, a formação dessa professora, eu fiquei muito curiosa, porque ela foi muito cuidadosa ela sempre é muito cuidadosa em todos os aspectos. Essa ideia de proporcionar materiais para levar para a família, eu achei fantástica. Eu nunca tinha pensado numa situação como essa, e é sábio que as famílias é, não leem porque não têm acesso ao material. E se tiverem, né, desde que a leitura lhe seja agradável, que leia folheto de supermercado, não me interessa, que obtenha informação em alguma. Mas essa professora, ela tinha que tipo de informação para ter uma prática tão aguçada, tão acurada em relação à leitura? Ela era pedagoga, né? E ela tinha várias. Nós fizemos uma parte da dissertação foi tentar entender de onde vinham os discursos dela, né? De que forma ela tinha constituído essa prática também, né? E o que a gente percebeu é que ela trazia muitos elementos dos cursos de especialização que ela tinha feito, né? Então ela trazia, por exemplo, elementos do Profa, ela trazia elementos do Proepre, né? Então, assim, a gente foi percebendo na fala dela, e foi muito interessante esse processo, porque essa pesquisa, ela teve... a metodologia dela foi de cunho etnográfico, né? Então, foi essa ideia de entrar num espaço e se despir mesmo de todas as nossas concepções naquele momento, para entender a prática da professora, né? Sem julgamentos e compreendendo mesmo essa prática. E nessas conversas com ela, foi muito interessante e descobrindo quanto a nossa prática docente, ela é um lindo tramado, né? Que vem com fios de vários lugares, né? Então, a gente percebia nos discursos dela vários elementos dessas especializações que ela fez. Nós até fomos ler, na época, materiais dessas especializações para perceber o que eles falavam sobre. A gente estudou um pouquinho sobre Freinet, por conta do cantinho, né? Essa ideia de ter uma certa autonomia também, do aluno ter... É claro que ela ressignificou tudo isso, da forma dela, né?
ela imprimiu, e nisso tudo ela imprimiu a identidade dela, né? Mas a formação dela era pedagogia e ela tinha essas especializações. Mas o que eu acho que é mais interessante é que é uma professora muito, muito disposta a aprender, muito disposta a conversar, muito reflexiva, né? Super experiente, assim, inclusive ela já aposentou em um dos concursos, então, assim, ela muito tempo de carreira, mas uma pessoa muito disposta a trocar ideias e querer aprender mais, né? Então, acho que esse é o fator, assim, é a cereja do bolo, né? Quando a gente está disposto a discutir de novo, a olhar a nossa prática, a conversar sobre, a gente está sempre aprendendo e sempre se transformando, né? Nossa, que impressionante. Já é uma professora, digamos assim, é aquela das antigas, mas é uma das antigas que não cessou de se Exatamente. atualizar, né? E Exatamente, E exatamente. continuou nesse processo lindo aí de trazer benefício e de utilizar o conhecimento em benefício dos alunos, né, Calu? Isso que eu Sim, acho que é uma sim. coisa assim, muito marcante nesse sentido. É, e e ela topou, ela aceitou a sua ida para a sala, a observação, foi uma pessoa colaborativa. Sim, sim. Ela era uma pessoa que eu já conhecia antes da pesquisa, né? E eu já sabia, assim, que era uma professora comprometida, que tinha um bom trabalho, né? De uma forma geral, não conhecia o trabalho dentro da sala, mas eu sabia que era, né? Era uma professora que tinha um trabalho reconhecido, um bom trabalho, né? E ela aceitou, e assim, era até muito engraçado, porque ela queria muito a minha intervenção, né? Em tudo que ela fazia, porque como ela é uma pessoa muito, muito disposta a trocar e aprender, ela queria muito que eu trouxesse sugestões. E eu falava, não posso, eu estou aqui para analisar a tua prática. Vai tranquila, faz o que você sabe fazer. Mas aí eu precisei combinar que quando acabasse a pesquisa, eu faria um projeto com ela, e nós fizemos uma produção de história em quadrinhos com as crianças, fizemos um gibi gigante, aí nós fizemos eu tive uma etapa depois devolutiva, né? Assim, devolvi o carinho, enfim, com que ela me recebeu, e foi muito legal porque ela ficava muito à vontade. Como ela me conhecia, ela ficava muito à vontade, assim, né, nas aulas. Então, eu sentia que não tinha. Ela não se preocupava com a minha presença ali, não era algo que parecia incomodar, pelo menos, né? Então, foi uma pesquisa muito interessante, assim, principalmente por ter esse olhar de que as práticas docentes elas precisam serem compreendidas, né? E não julgadas, porque a gente vem de uma história em que as pessoas apontam muito o dedo para a escola, né? Dizendo o que está errado. Mas a gente precisa olhar e entender o que está acontecendo de fato lá e poder entender e sugerir possibilidades, né? Construir juntos. Eu acho que isso é muito importante, né? E esse trabalho dessa professora aprendi muito vendo ela, porque fez com que eu olhasse muito para a minha prática também, né? Então, o cantinho de leitura é uma prática que eu não abro mão, que eu tenho sempre na minha sala, já fiz de várias formas, mas e assim, é muito importante, né, ter essa diversidade de materiais, esse acesso livre dos alunos. Então, é muito bacana a gente poder trocar, né, com os nossos parceiros, com os nossos pares. A gente aprende muito dessa forma. Calu, e você teve algum comentário dela, ou você mesmo questionou, como que era o relacionamento dela com as outras colegas de trabalho, se esse relacionamento proporcionava uma troca entre pares para uma melhora das práticas com o cantinho da leitura? Então, no ano que eu fiz a pesquisa, ela era a única professora da escola que tinha esse trabalho, né? Naquele momento que eu fiz a pesquisa, era uma prática dela mesmo. Mas assim, ela não, assim, não era. Eu acho que nem ela se dava conta Do que ela da fazia. preciosidade daquele trabalho, né? Porque era algo assim. Ela foi construindo isso nas tentativas de melhorar o desenvolvimento de leitura dos alunos, né? E eu acho que nem ela se dava conta de quanto era importante, quanto era rico aquele trabalho,
né? E um aspecto muito interessante é que, assim, ela tinha uma parceira de manhã na sala, ela dava aula... Não, ela dava aula de manhã e a parceira dava aula à tarde. E a parceira topava usar o cantinho com ela, né? Mas era a responsabilidade dela montar, porque foi uma iniciativa dela. Mas a parceira, sim, topou, porque usava o espaço da sala, ficava montado aquilo no fundo da sala, né? E a gente sabe que a sala é apertada, que precisa de uma organização para poder caber tudo aquilo ali, né? E aí ela teve um momento, por conta de o período o outro período, recebeu acho que mais alunos, teve um período que a sala começou a encher e ela precisou desmontar o cantinho. Foi daí que surgiu a prateleira com os livros expostos, porque ela falou, já que eu não posso deixar nas mesas, pelo menos uma prateleira vai ter que ter aqui. Aham. Mas daí, mesmo assim, ela não se contentou, ela conseguiu voltar às mesas de novo. Então, assim, ela achava muito importante ter aquele espaço para eles sentarem, para eles poderem realizar a leitura ali, né? Então, mesmo elas compartilhando o trabalho, provavelmente o trabalho que a outra professora fazia era um outro trabalho, né? Você vê como cada prática é singular, né? Cada professor tem a sua forma de trabalhar e porque tem as suas concepções, né? Muito interessante essa maneira dela lidar com a leitura. Infelizmente, a gente não vê com a mesma intensidade, mas eu acho que a gente evoluiu bastante em relação à leitura e o incentivo do governo nos últimos anos de encaminhar para as escolas livros de boa qualidade, né, livros infantis excelentes. Não sei se agora está acontecendo isso. Também ajuda muito uma leitura mais prazerosa, né? Porque tem obras que efetivamente o texto não casa com a imagem e é assim, um desastre, né? Sob um determinado aspecto, né? A gente não pode pré-julgar tudo de uma maneira tão generalizada, seria um erro, um equívoco. E Calu, agora eu queria conversar um pouquinho do mini curso, né? Atrelando o quê? Atrelando todo esse conhecimento, a importância da leitura, as diversas maneiras que a gente pode usufruir do cantinho, usufruir e proporcionar o cantinho da leitura para os alunos, a questão da concepção de cada professor. O que esse curso, senta que lá vem a história, esse mini curso que a gente vai apresentar para as pessoas, ele traz de... Eu ia usar uma palavra, mas ela também não é adequada. Mas ele traz de inspiração para o professor. Inspiração é a palavra ideal, porque você se inspira, você pega aquilo, desmonta, refaz e faz do seu jeito, que é mais legal ainda. Bom, Maria, esse mini curso é um convite para quem quer vir discutir literatura com a gente, né? Eu acho, como eu disse, a gente aprende muito nas interações, eu acredito muito nisso e a ideia não é vir alguém para trazer algo pronto, né? A minha ideia não é trazer nada pronto, olha isso, é uma receita, nós vamos fazer e pronto. Mas a ideia é construir novas relações com a literatura infantil, né? O foco vai ser literatura, então nesse mini curso a gente não vai trabalhar com a diversidade de gêneros, mas a gente vai trabalhar especificamente com a literatura infantil, né? E conversar sobre essas possibilidades da literatura, né? Eu tenho feito formações há um tempo com professores nesse sentido e tem sido muito bacana essa redescoberta da literatura infantil pelos professores, né? Porque a gente sabe que a literatura infantil ela não é feita só para a criança, é um gênero, né, específico, mas o bom livro de literatura infantil ele é capaz de tocar o adulto de uma forma muito intensa, né? Eu tive recentemente uma experiência com alguns professores da minha rede em que a gente se emocionou, de chorar mesmo com alguns livros, né? E aí até teve alguns relatos de professores dizendo, olha, eu chorei com livros para crianças, né?
porque não são para crianças, não são apenas para crianças. São né? livros. Então, o convite são livros, isso mesmo. E a literatura, né? A literatura, ela tem esse grande poder de nos tocar, nos transformar e nos transportar para diversas situações, né? Então, esse mini curso é um convite para a gente discutir um pouquinho, entender um pouquinho a configuração da literatura infantil, um pouquinho sobre a história, brevemente sobre essa história, e entender as possibilidades pedagógicas que a gente tem com o livro, né? Porque a gente precisa tomar muito cuidado para o livro não ser um instrumento moralizante. Ele não pode ser isso, senão ele perde o seu grande potencial, né? Então, a ideia é a gente discutir sobre isso e fazer mediações conjuntas com algumas obras de literatura e poder redescobrir mesmo essa literatura, se encantar e encontrar formas de poder encantar os nossos alunos também e nos instrumentalizar nesse trabalho com a leitura, que precisa ser sistematizada e que precisa ser recheada de intencionalidade pedagógica. Olha, a Silvinha Naomi está falando, são maravilhosas as formações da Calu, né? Então a gente já tem uma referência e tanto nessa em relação a essa formação, né? Essa sua característica enquanto formadora. E essa maluquice que a gente tem de dar mini curso, né? Que eu adoro. E trago um monte de gente maluca igual e que topa. Calu, nós estamos a 3 minutos, olha como foi rápido, da finalização. Eu quero reiterar o convite para vocês fazerem a sua inscrição. O curso é 100% gratuito, né? Não tem... quem sabe, mais tarde a gente, se for bem aceito, mais tarde a gente até pensa em alguma coisa de mais tempo, essas coisas. Mas, por enquanto, a gente vai se divertir em fazer isso daí. Vamos ter prazer para fazer isso. Então, eu peço, se inscreva lá no meu canal do YouTube, siga as lives no Instagram, que vocês vão perceber que tem uma variedade de assunto para todas as necessidades, para todos os gostos. Calu, eu tenho muito a te agradecer por ter topado em todos os sentidos, fico extremamente orgulhosa, foi minha aluna, né? E agora está aqui numa carreira de comprometimento e sucesso. Eu me despeço de todos, deixo um beijão para todo mundo e deixo as últimas palavras para você. Nossa, eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Agradeço a Silvinha, minha parceira de trabalho aqui em Paulínia, minha companheira de loucuras aqui também nas formações. Excelente professora. E agradeço, Maria, a oportunidade. Quando eu me formei, você me oportunizou a minha primeira experiência docente. Foi você quem me colocou numa escola para começar a dar aula. Então, é muito legal eu tá experimentando esse universo virtual aqui com você, porque é um reencontro mesmo, de várias formas, né? Então, agradeço e acho que vai ser bem interessante essa experiência do minicurso. A ideia é compartilhar mesmo, compartilhar a prática, trocar ideias, eu gosto muito disso. Acho que não adianta a gente descobrir um monte de coisa interessante e guardar pra gente. O que é legal é a gente poder compartilhar mesmo. E trazer todo mundo para discutir esse assunto que é tão interessante, tão importante. Não tenha dúvida. Gente, não vai dar tempo, mas eu ia contar de que jeito que eu descobri a genialidade dessa menina. Enquanto estagiária, essa garota, ela faz um trabalho com uma turma, com a história da Branca de Neve, colocando essas crianças para buscar, tinha uns anõezinhos no jardim, né? Não me lembro, era alguma coisa assim. E ela trabalhou o lúdico com essas crianças e uma interação com um conto de fadas, que eu falei, não é possível. Eu fiquei babando, era uma
menina de 17, 18 anos, não tinha nem saído das fraldas, e aí com essas ideias fantásticas de mobilização das crianças em relação à leitura, né? Então Legal que você lembra disso. Que legal. impossível, Calu, impossível. Essa história me marcou de uma tal maneira que eu falei, gente, como é bom ser professor, né? Como é bom ser professor e ver tudo isso. Estamos a 10 segundos, vai cair e eu deixo um abraço muito grande para todos. Eu também acho.